Sá, seja muito bem-vinda. Que bom te ter aqui. Eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho quem é você, qual a sua experiência com o Tantra, e se você conseguisse já começasse a desmistificar um pouquinho do que é o Tantra de verdade, do que aconteceu que ficou essa confusão, essa bagunça, a massagem do final feliz. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, eu vou me apresentar. Meu nome é Samantha, eu tenho 46 anos, eu tenho uma formação em Tantra e alguns cursos no Neotantrismo. O primeiro lugar que eu fui experimentar o Tantra foi num curso de formação com o Ananda Prem, vou até fazer a propaganda dele, porque eu acho ele sensacional. Foi um curso que eu fiz de uma formação de 7 meses. Desculpa, gente, é que eu comi um mosquitinho. É difícil de fazer parar de tossir. Mas eu acabei indo para esse lugar por questões minhas, assim, pessoais, que depois até posso trazer aqui, que eu acho que vai ser bem legal. Mas desde 2017 eu já estava nessa busca de me autoconhecer, já tinha vários questionamentos, nada batia mais. Tipo, eu falei, meu Deus do céu, não pode ser só isso, minha vida não pode ser só isso. Por que sempre acontece tal coisa? E daí eu acabei indo fazer ritual de ayahuasca. Nos rituais de ayahuasca começaram a aparecer muitas coisas envolvidas com sexo. E eu comecei a pesquisar e achei o Tantra. Enfim, caí lá no mundo do Tantra e comecei a abrir várias portinhas dentro de mim. E realmente daí eu dei um mergulho profundo. E aí começou a fazer sentido as coisas. Por que o Tantra é tão importante? E qual a diferença do Tantra e do Neotantrismo? O Tantra, ele é uma filosofia hindu. Então, na Índia, no Oriente... Gente, desculpa. Vai com tosse mesmo. Vamos com tosse. Na Índia, o sexo para eles não é a mesma coisa do que pra gente. Por exemplo, para vocês terem noção, assim, lá existem alguns rituais, tem um que chama Rasa Mandala. É uma mandala feita de pessoas, de homens e mulheres. O círculo de dentro são de homens, o círculo de fora são de mulheres, e fica um cara no meio tocando tambor. É feito da meia-noite às 3, num crematório. E por que o crematório? Primeiro, porque eles não vão ser incomodados, porque as pessoas têm medo de ir até lá. E outro, porque é um lugar de renascimento e morte, né? Então tem tudo a ver com a energia do que está acontecendo. Simbólico, né? Ali tem filho, irmão, pai, mãe, vó, enfim, a família toda. Conforme eles vão tocando esse tambor, o círculo de fora, que é de mulheres, elas sentam na posição Shiva Shakti em cima dos homens, penetra o falo na vagina, só que eles não têm movimento. Eles só respiram e olham no olho um do outro. A cada 15 minutos essa roda gira e a mulher passa desse homem para o homem que está do lado. Sendo assim, ali tem família e todo mundo junto. Ninguém tem esse conceito de sexo. Porque imagina que no Ocidente você fala, peraí, tipo, eu vou fazer uma posição Shiva Shakti ali com o meu irmão ou com o meu pai. Surreal, né? Não existe. É sujo, é feio, é pecado, enfim. Só que para eles lá, o sexo não é isso. O sexo é um lugar que você pode chegar mais próximo do divino e mais próximo da sua essência. Então eles utilizam o sexo muito como um lugar de meditação. Um lugar de mergulho profundo, né? Então, assim, todas as ferramentas usadas dentro do Tantra é muito para você dar um mergulho muito profundo dentro de você. As maiores práticas do Tantra é sozinho, né? Mesmo que você esteja fazendo essa prática com alguém, no final das contas você vai perceber que só tem um ali, porque conforme vai fazendo essa respiração, e essa respiração vai virando uma respiração circular, que representa, o círculo representa o uno, só existe um. Então o Tantra é muito voltado para isso. O neotantrismo já é diferente. O neotantrismo foi uma forma de trazer para cá esse conceito
de um jeito modificado. E quem trouxe foi o Osho. Porque ele percebeu que os ocidentais tinham muito problema sexual. Que como a gente foi muito reprimido nesse lugar do sexo, do corpo, pela sociedade, pela religião, da gente foi castrado nas escolas, em casa, enfim, a gente ficou criando doenças emocionais através desse problema sexual. Só que o neotantrismo, ele foi utilizado com ferramentas diferentes. Por exemplo, a massagem. Por que a gente usa a massagem no neotantrismo? Porque assim, ó, se você traz para um ocidental que não tem costume de meditar, de olhar para dentro, na hora do sexo, esse indivíduo também não tem. Uhum. Ele não sabe o que é contemplar a presença, não sabe o que é contemplar o agora. Então, esse indivíduo vai se perder ali na hora que ele está transando, ele vai embora nos pensamentos, nos desejos, nos boletos bancários para pagar, nas reuniões, enfim. Na massagem, como você tem que ficar prestando atenção no toque, na respiração, você acaba trazendo a pessoa para o agora. Então ela tem um orgasmo muito mais intenso. E esse orgasmo, que a gente vai chegar lá para falar sobre os chakras e tal, esse orgasmo é uma energia que vai subir e levar você mais próximo do divino que você puder chegar. E por isso que a gente usa muito a massagem e meditações que são chamadas de meditação ativa. Ela trabalha com o corpo, movimento e tal, respiração. E por que também? Por aquilo que eu falei, como a gente não tem costume de meditar, a gente utiliza essa meditação que é um jeito da pessoa estar no presente. Eu gosto muito disso quando a gente fala do Tantra, que é essa questão da meditação, né? Então, o sexo, o prazer, como um momento de meditação, como uma forma mais fácil de você entrar e encontrar esse estado meditativo ou de iluminação. Então, eu acho muito bonita essa parte, assim, faz essa conexão. E é claro, daí o Osho dá essa adaptada para que isso funcione aqui no Ocidente, porque senão a gente não ia chegar lá nunca. Não. E aí eu acho importante fazer esse recorte de que essa prática pode parecer meio estranha, mas a gente precisa entender cultura local, então existe esse recorte. E aí adaptar a filosofia que é tão linda e as práticas que fazem sentido para esse recorte que a gente vive e poder trazer isso para cá, né? E aí eu queria também que você falasse pra gente um pouquinho, especificamente no caso das mulheres, assim, como o Tantra pode ajudar a desconstruir esses bloqueios, a desconstruir toda essa doença sexual, emocional, psíquica que a gente sofre hoje em dia quando a gente fala de sexualidade. Vamos lá, para a gente tentar entender primeiro a nossa dualidade, porque toda mulher tem um masculino e tem um feminino dentro dela, né? A gente é dual, a gente tem polaridades positiva e negativa, céu e inferno, boa, ruim, tudo isso é essa polaridade. E hoje a gente tá ou mais para um lado ou mais para o outro. Então você pode estar ou mais no seu masculino ou mais no seu feminino. O certo era o equilíbrio dos dois. Mas o nosso feminino tem que estar um pouco maior que o nosso masculino. E o que acontece aqui por conta da nossa sociedade, da gente trabalhar uma vida muito louca, ser mãe solo, morar sozinha e ter que dar conta de tudo, fez o masculino passar esse lugar. Então, o Tantra, ele entra nessa parte exatamente para as mulheres começar a se alinhar com esse feminino. Por isso que hoje em dia a gente escuta muito sobre o sagrado feminino, que elas dançam em posturas muitas vezes de cox. Uhum. Por quê? Porque o feminino mora lá na vagina, tipo, e é naquele chakra ali, é a Kundalini, é a energia que a gente chama de Deus, a energia da Mãe Terra. Então, quando eu danço de cox, eu conecto a minha Ioni, que é a minha vagina, com o nosso planeta. E tem tudo a ver, porque a gente tem um útero ali dentro e ali cocria, sabe? Então a ligação do feminino tá toda ali embaixo, né? Conecto nesse lugar, como que eu posso fazer? É através de toques, né? A gente precisa, a mulher precisa aprender a se tocar, a sentir, a
eu falo que é você criar um vínculo com a sua vagina, porque ela é o órgão sagrado do teu corpo, porque você nunca vai conseguir chegar a entender o que é o amor, chegar a tocar teu chakra cardíaco, se você não pegar aquilo que é o começo de tudo para você, aquela energia e abraçar. Então, esse contato com a genital, o toque, sabe? Saber como gosta de ser tocado, porque mais tarde você vai o que utilizar essa comunicação que você teve com o seu corpo com outra pessoa, para falar, ó, assim eu não gosto, não faça assim, mesmo que o outro queira muitas vezes, tipo, ser uma maquininha de costura, tá doendo, tá machucando. Porque na verdade, tipo, se a gente for ver, os genitais não foram feitos para esse tipo de movimento mais brusco, né? Ele é feito mais como uma dança, por isso que a nossa pelve, ela mexe, porque enquanto um vai para frente, outro vai para trás, o outro para frente, e é essa dança, é assim que se toca dentro da vagina da maneira correta. Então, quando a gente faz todo essa descoberta de si, essa descoberta do corpo, você também vai criando para você aquilo que você quer, aquilo que você escolheu, que tipo de pessoa você quer viver, que tipo de sexo que você quer, que tipo de trabalho que te deixa feliz, porque aquilo ali também é um orgasmo, aquilo ali é energia de vida. Se você não está num trabalho, num lugar que você não gosta, ali toda vez que você vai para aquele lugar, é como se você estivesse falando para você, não, 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 não. A gente fala tanto, né, não pra gente, mas a gente às vezes não fala um não que a gente precisa aqui do lado de fora. Então, o Tantra é isso, tá? Tipo, o Tantra é bem esse lugar de você com você. Agora, o neotantrismo entra com as partes de você provocar dentro de você a tal da, não sei se todo mundo vai conhecer, mas a Lilith, provocar dentro de você a prostituta, provocar dentro de você a diaba que você é, sabe? Para que aquilo seja exorcizado. A gente fala assim, tipo, se você vai fazer uma dieta, você vai para um spa. Você vai pensar lá o tempo todo em comer. Spa para dieta, vai pensar em comer. Claro. É o prazer que você tirou, né? Então, tipo, o que não é o Tantra pura? Tudo aquilo que você falou não pra você. Todo aquele prazer que você falou não. Então, é deixar vir todas as suas fantasias e tá parada num lugar que você não você não sentiu, você não usou, você não fez, porque Você negou. porque a sociedade falava que ia ser feio. É isso, sabe? Então, Total, e eu quero puxar esse gancho, né, dessa questão. Bom, você falou muitas coisas muito importantes. A primeira delas é que tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou readaptar ela aqui, que é: um terapeuta não pode levar ninguém onde ele nunca foi, né? E aí eu quero readaptar ela aqui para que jeito? A gente não pode levar ninguém onde a gente nunca foi. Então, se a gente nunca foi dentro da gente, né? Tanto no estado psíquico de presença, de toque, de se sentir. E o se masturbar, e até vou trazer isso aqui porque é bem tanto, não é você bater uma ali rapidinho, tipo 5 minutos para desestressar do trabalho. Não é isso. É você conseguir explorar seu corpo todo, se tocar na frente do espelho, ver o seu olhar, ver a sua vulva, ver a sua cara, ver o que acontece, como você sente e levando lá pra cima, deixa cair um pouco, leva de novo. Ou seja, é aí você se sentindo, se explorando, vendo o que surge na sua mente, o que você pensa, como você desapega desse pensamento para voltar para a sensação. Ou seja, tudo isso que depois, quando a gente vai viver com outra pessoa, a gente pode levar para ela, a gente precisa viver sozinha. Porque toda aquela vergonha, culpa, medo. Eu fiz uma sessão hoje que ela falou muito disso, da vergonha que ela sente. E não é só ela, né? Eu tô falando dela porque é um exemplo de coisas que eu escuto no consultório toda semana. Tipo assim, eu tenho vergonha, eu sinto que eu não consigo me soltar totalmente. É como se elas me dissessem assim: eu não me vejo nesse lugar. Eu não sei quem eu sou nesse lugar. Nem posso ir aí. Porque se eu não posso, eu prefiro falar que eu não sei. E como que eu faço para chegar lá? Eu não sei. E muitas vezes, para a gente poder chegar lá, você estava falando, né, agora, do eu não posso. Eu preciso entender por que eu não me vejo nesse lugar.
que quando eu penso, quando eu coloco meu pezinho dentro d'água, eu sinto vergonha? Por que eu sinto vergonha de ser assim? Por que eu sinto vergonha disso? Por causa dessa repressão toda. Sim. Mulher não pode ser assim, se você for assim, ninguém vai querer casar com você. Ah, mas ela foi estuprada porque ela mereceu, quem mandou tá com essa saia? Tira a mão daí, isso é sujo, isso é feio. Nossa, você ficou com todo mundo, ninguém mais vai te levar a sério depois disso. Ou seja, tudo isso que é dito, repetido, mostrado, insinuado, você vê no filme, você escuta a amiga falar, sua mãe te castra. Tudo isso vai levando a gente para esse lugar de uma sexualidade reprimida. E que daí, é até o que eu tava te falando antes da gente começar a gravar, né? Já que eu não posso, eu nem quero ver. Exatamente. Conta pra gente como que você acha que o Tantra pode ajudar as mulheres a desconstruírem essas crenças, assim. Como acessar esse lugar da Lilith, vamos colocar assim. Como se reconectar com a prostituta sagrada, lembrando que são arquétipos, né? Então, olha, assim, eu acredito que um dos melhores lugares pra gente começar é a dança. É mesmo? É, porque quando você. Eu tive uma experiência muito bonita. Todas as vezes que eu ia dançar no ritual de ayahuasca, já como eu estava num estado alterado, né, da consciência, eu percebia que eu dançava mais do que eu sabia dançar, na verdade, na vida aqui sem a ayahuasca. E daí eu comecei a me perguntar o porquê. E daí uma vez me veio que era porque o observador observava o corpo dançar e quem dançava meu corpo era o próprio Criador. Então, eu acho que o corpo, ele é um lugar que você consegue ver exatamente como você tá. Por exemplo, se eu coloco uma música e eu peço para a pessoa, olha, você pode dançar e você deixa o corpo, não vai numa técnica e tal, deixa o corpo fluir. E a gente vai percebendo que a pessoa, tipo, não flui. Porque ela tá toda entupido. Endurecido, né? Endurecido. Tipo, os canos de energia dela ali tá todo cheio de lixo. Então, ela não flui. Uma maneira muito legal é você começar a colocar esses sons num lugar onde você possa estar realmente conectada com o seu corpo, que você possa deixar o seu corpo dançar exatamente o que ele quiser. Pode ser rolando no chão, não tem formato. Fecha o olho e vai. Cara, posso contar uma coisa? Eu sugiro isso várias vezes dentro dos meus atendimentos, porque eu acredito muito que esse é o caminho também. E sabe o que eu escuto? Eu tenho vergonha. De si mesmo. Você acredita? Eu escuto muito isso. Eu vou tentar, mas eu tenho muita vergonha. Eu tenho vergonha de mim. Só que se eu tenho vergonha de mim, como que eu posso pensar em estar confortável com o outro em qualquer momento? Exatamente. Como que o outro vai me aceitar sem nem eu me aceito? Porque eu não vou nem Se nem ver, eu né? Exato. Aceitar, a gente já vai falar um pouco lá na frente. Mas eu não nem entro em contato. Eu nem porque me vejo, quero que o outro me olhe, eu né? nem me permito entrar em contato com o que eu, às vezes, não gosto de mim. Com o que, às vezes, eu acho ridículo de mim. E eu gravei um podcast 15 dias atrás com a Natália, que é incrível. E ela falou uma coisa que é muito real. Ela falou, você tem que aprender a rir de si mesmo. Você testou uma coisa, pôs uma fantasia, uma lingerie, fez uma coisa, falou uma coisa que você achou ridículo, dá risada de você. Tipo, pode ser engraçado. Por que a gente se trava e fica congelado e fica com vergonha, quer esconder a cara? Pronto, quando eu era bem adolescente. Conta. Que foi um namoradinho. E eu falei, não, eu vou me vestir de gatinho. Ai, que eu pareci de gatinho. Ele olhou, ele não aguentou, ele começou a rir. Ai, desculpa, mas daí ele ria, desculpa, menina. Eu fui, tinha uma escada assim, era na casa dos meus pais, tava transando na cama dos meus pais. Daí, eu desci a escada, sentei lá no cantinho lá e chorando pela expectativa.
E é engraçado, por que eu tô trazendo isso também? Porque a gente faz isso até hoje e não consegue ver que isso é uma coisa da imaturidade, porque uma das coisas melhores que eu aprendi no Tantra foi, não que eu não sinta ainda, mas eu não dou tanta importância para rejeição como eu dava antes. Total. Hoje em dia eu sinto, ela dói, mas eu sei logo lidar com ela e ela já vai embora, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos voltar aqui que a gente foi longe. Do negócio da dança. Então, assim, eu fui aprendendo que conforme eu via assim, ó, meu corpo queria fazer um movimento, mas eu tava vendo que eu tava fazendo alguma força para não deixar, porque realmente, tipo, ia ser um movimento muito exagerado. E daí eu tenho vergonha de mostrar esse lado exagerado, assim, né? E daí o que acontecia? Eu falava, agora eu vou soltar. E conforme eu ia soltando esse lado exagerado, eu ia percebendo que no dia a dia da minha vida eu fluía como eu estava fazendo lá na dança. É como se eu tivesse desobstruído esse canal. Então, tipo, quando eu tinha vontade de falar ou fazer ou qualquer coisa, aquilo fluía melhor. Porque é como se a gente fosse desentupindo mesmo, limpando, sabe? E as travas, a rigidez do corpo fosse se soltando. Eu sinto muito isso no pole, sabia? Essa coisa é muito louco, porque você conseguiu colocar em palavras agora pra mim uma coisa que eu nunca coloquei em palavras, que é o movimento exagerado. Eu nunca tinha conseguido simbolizar desse jeito, sabe? Então é realmente isso, né? Às vezes eu lembro que eu fazia uns movimentos curtinhos assim, e hoje em dia já tá tipo. Soltando, exatamente. É muito libertador isso. É. Porque eu acho que tem uma coisa também que vale a gente falar, que se relaciona à história que você estava contando. Que o Tantra, ele te ensina a sustentar esse lugar da vulnerabilidade, que nem sempre é confortável. Sim. É o que a gente estava falando numa das tentativas de gravar, que é da conexão do olhar. Então, às vezes, sustentar essa conexão do olhar, e aí, por que sustentar a conexão do olhar, você explica daqui a pouco, mas sustentar essa conexão pelo olhar, às vezes é desconfortável. Às vezes você quer desviar o olho, às vezes você quer fechar o olho, às vezes você quer dar risada, às vezes você quer fazer uma piada para quebrar aquele peso, porque às vezes é pesado, é denso, até ficar, né? Até fazer. Isso. Então, esse negócio que a gente fala, que a gente foge, né? Uma vez eu me fiz uma pergunta, eu falei, qual o sentido da vida? E eu ficava me perguntando, qual o sentido da vida? Eu falei, o sentido da vida é sentir. A resposta está na pergunta. E daí eu fui vendo e, né, ali estudando o Tantra, que, na verdade, o Tantra, ele é o ser. Tanto que todo ser vivo é tântrico. E o segredo do Tantra é você aprender a sentir, mas não sentir só o bom, mas a sentir o Não tem como sentir só o bom. Já vamos lá quebrar essa crença desde esse momento. Sim. Então, sensibilizar é sensibilizar para a dor e para o prazer. Sim. Então, é essa questão da vulnerabilidade. Não dá pra gente quebrar essa crença logo de cara, que é sentir é sentir. Sensibilizar é sensibilizar. Então, dor e prazer. Você nunca vai conseguir só sentir o prazer e bloquear a dor. Tanto que, vou até mudar de assunto agora um pouco. Tanto que quando a gente fala dessa vulnerabilização e desse sentir, é muito legal pensar nisso também para quem passou por algum trauma, que é a maioria das mulheres. Quando a gente fala principalmente de trauma sexual, por quê? Porque a gente aprende a bloquear esse sentido. Então, muitas vezes, ou a gente congela, ou a gente vai para uma hipersexualidade que também está desconectada do ser, do sentir verdadeiro e genuíno. Então, o se mostrar vulnerável é se permitir sentir de novo. É se permitir entrar em contato tanto com o prazer quanto com a dor. Você só vai conseguir sentir prazer na profundidade que você for capaz de sentir a sua dor. E uma coisa que eu fico pensando é, será que existe esse sentir ruim, esse sentir bom? Porque assim, o que eu percebi em mim, essa é uma experiência minha, tá, gente? Eu fui educada por todo um sistema, uma sociedade, e para sentir prazer. Então, assim, o sistema tenta te deixar no prazer o tempo todo. O tempo todo. Daí, quando vem a dor, ela é ruim.
Porque não é que ela é ruim, é que você tá tão acostumado a estar aqui e não tá aqui, que quando você vem aqui, que é onde tá a dor, você quer sair de lá rápido. Mas à medida do tempo que você aceita e vai, tá tudo bem, tá aqui, tudo bem, tá com essa raiva, tudo bem, tá com essa dor no peito, e você aceita, ela passa. Ela se transforma, tipo, da mesma coisa que tava boa, o que a gente chama do vazio no Tantra, né? Tipo, você ter aquele vazio existencial. É um vazio, não tem nada lá, não tem nenhuma crença, não tem nenhum pensamento, não tem nenhuma escolha. É só o sentir. Sabe o que minha analista me falou semana passada? Maravilhosa. Que o feminino é o vazio. Ela ficou me falando isso um tempão. Ela falou: o feminino é o vazio, é o espaço que vai ser preenchido. Mas ele também sustenta esse vazio até ele criar alguma coisa. Então, o feminino, ele é oco. A gente quer preencher, fazer. Isso é ser uma mulher fálica, né? Que ela tava falando muito isso pra mim. Que é essa energia dominante, essa coisa do fazer, do entregar. E que essas mulheres fálicas, no fim, elas estão desconectadas porque elas não sustentam também esse vazio, que vai ser algo que vai levar a gente para outro lugar. E esse outro lugar, assim, a teoria é linda, né? E depois a gente que lute para praticar. Mas assim, esse outro lugar é isso. Tá tudo bem se eu não tenho exatamente o que eu quero agora. Tá tudo bem, não é o fim do mundo não ter o que você quer agora. Você não precisa lutar e matar 50 mil leões por dia para ter o que você quer. Tudo bem. Isso é diferente de ter foco, de ter disciplina. Vem de um outro lugar. A gente pode fazer as coisas de um outro modo. Acho que esse é o meu ponto aqui que eu quero trazer. Então, é menos na pá, de colocar o pau na mesa e mais de deixar fluir, de fazer um pouco por vez, de se permitir sentir os vazios, de se permitir falhar e começar de novo. E entrar nesse lugar que inclui também o espaço vazio. E não um lugar onde a gente precisa estar preenchido o tempo todo, que se conecta com isso que você estava falando. É prazer, 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 é comida, 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 pornô, 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 sexo, 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 festa, 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 bebida, bebida, bebida. E aí? Daí quando vem Quando uma a festa acaba. frustração, qualquer coisa, você não aguenta. É. Daí é aquele negócio, tipo, das dores intensas. É a hora que, tipo, você vai do topo ao chão, e, tipo, e dali você vai buscar o quê? Mais dopamina. Acaba sendo isso. E como a gente pode fazer para ir desbloqueando essas energias e começar a ficar bem com esse lugar de vulnerabilidade, de vergonha? Como a gente pode começar a entrar em contato com isso? Assim, né? Tipo, o que eu falei, o estado de meditar, de se observar, de entender quem é você, é muito importante, porque é como se a gente fosse pegar e mudar de casa, mas a casa tá cheia de coisa velha. Você vai ter que tirar tudo, tudo, ver o que não presta, o que você não quer, para depois colocar coisas novas. Então, enquanto você não souber como você é, o que dali é seu, o que não é, o que vai ficar, o que vai embora. Eu posso virar um espaço vazio para receber esse novo que eu quero, né? É meditar. É assim, eu sei que é difícil pra gente meditar e falar, eu vou ficar quieta aqui sem respiração, mexer assim. É muito difícil. Mas tem um método de meditação que eu hoje falava bastante. Um dia você vai estar meditando e você não vai nem perceber, e quando você perceber que é meditação ainda, você vai dar risada. E eu não entendia muito do que ele estava falando, mas daí logo começou a fazer sentido, porque eu não consigo mais viver sem ficar vendo que minha cabeça fica pensando todos os dias. Eu vejo todos os pensamentos surgindo e indo embora, e cada emoção que vem com cada pensamento. E em que lugar do meu corpo eu sinto isso? Isso virou, no começo, eu praticava, só que depois ficou tão automático que eu não consigo reverter a situação de não observar. E é assim que eu vou sacando as coisas, daí, tipo, mexendo em outras e assim vai. Então, eu acho que esse lugar é o melhor lugar que tem. E se vocês tiverem acesso à massagem tântrica para dar esse up, na verdade, porque a massagem, ela não vai muitas vezes te ajudar a olhar as coisas racionalmente. Ela
ela vai tirar couraças do seu corpo. Então, a massagem tântrica é para liberar a energia do corpo físico. Não que não ajude no corpo emocional e espiritual, mas é do corpo físico. Então, isso também ajuda as coisas começarem a fluir normalmente de novo, né? Total. Eu quero só fazer um adendo que é importante, que é encontrem um lugar sério, pessoas sérias. A gente não tá falando aqui daquelas pessoas bagunçadas, daqueles lugares da bagunça. Não é isso, gente. Isso é outra coisa, vocês vão começar a mexer com uma coisa muito séria, isso pode dar um monte de problemas. Sim. Enfim, para além disso, que eu acho importante da gente falar, para as pessoas que não têm acesso à massagem ou não gostariam de estar em contato com isso com outra pessoa, é o se tocar, né? Isso. Então, essa importância da gente se tocar, e o se tocar não é só uma masturbação ali, 5 minutos rapidinho. Sim. Fala pra gente um pouquinho do que seria a masturbação pro Tantra, esse toque de auto-amor, como vocês veem isso? Olha, vamos supor que vocês estivessem se preparando para sair com alguém. Que vocês tivessem marcado um encontro, daí vocês vão tomar banho, passam o perfume que vocês mais gostam, colocam uma lingerie super legal, coloca uma roupa super legal, e daí nesse tempo aí você põe uma música para você dançar enquanto você tá se arrumando, se maquiando. Só que daí é com você que você vai sair. Ai, eu já fiz isso, é ótimo. E daí você vai poder explorar através de alguns brinquedinhos de sex shopping, filmes, não condeno, mas cuidado só com a paranoia delirante, entendeu? De ficar preso nesse lugar. Poder ficar de olhinho fechado. O que você quiser. Mas que seja real. Porque já não basta você não ser verdadeiro com o outro. Agora você, tipo, fazer tudo isso na hora de se entregar, não ter coragem de se entregar 100% pra você mesmo, daí tal. Nossa, eu vou te falar, os meus maiores orgasmos foram comigo mesma de longe, assim, umas coisas muito malucas, assim. E isso é muito legal, porque, cara, é toda a preparação. É você, sei lá, vou dar o meu exemplo, né? É você pensar, eu vou comprar minhas comidas preferidas, o vinho que eu gosto, colocar a música que eu gosto, me arrumar, dançar na frente do espelho, me masturbar do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero, na intensidade que eu quero, com a fantasia que eu quero, até o momento que eu conseguir soltar essa fantasia e entrar no que eu tô sentindo, na conexão com o meu corpo. E aí a gente precisa falar também do explorar os 5 sentidos, do explorar o corpo todo, né? A gente fica muitas vezes restrito ali, a área genital, numa passada e tal, só que dá pra gente explorar o corpo inteiro, inclusive com os brinquedinhos, com a sensitive, com o toque sutil. Então, da gente realmente tirar esse tempo pra fazer amor com a gente mesmo. Então, óbvio que não é toda vez que você vai se masturbar que você vai fazer isso, mas é importante que isso seja uma prática, que isso seja algo que a gente faça pra se nutrir. Porque muitas vezes é melhor você fazer isso do que você ter um date com um boy idiota que nem vai te comer direito. Ou então de ficar, sei lá, sabe, tendo date com esses boys estranhos ou passando vontade, porque você não sabe criar essa energia pra você. Então, óbvio que eu não tô falando aqui que a gente vai substituir o outro, o homem, a relação, não é isso. Mas entra de novo naquilo que eu tava falando. Você não tem como levar o outro e você não tem como se conectar com o outro se você não tiver um conhecimento prévio de como você funciona. E aqui eu gosto sempre de ressaltar que o conhecimento não é a técnica. Não é eu saber fazer os movimentos da massagem, ou eu saber fazer isso ou aquilo. Não é isso. É eu conseguir entender o que eu tô sentindo, né? Eu lembro que na primeira vez que a gente gravou, você falou uma coisa muito legal que eu queria que você falasse mais sobre isso de novo, que é o de dentro com o de fora, né? Às vezes o corpo tá com tesão, mas meu coração tá dizendo não. Então, entender como você funciona é entender o que você tá sentindo, como que você pode comunicar os seus limites, o quanto você confia em você mesma para se entregar, para se defender, para se permitir sentir. Então, esse alinhamento é o como você funciona e não necessariamente, eu gosto quando toca meu pescoço. Isso também é legal a gente saber, óbvio, os pontos do corpo, o que você sente mais prazer, mas é porque isso muda. Isso muda com a pessoa, isso muda com o momento, isso muda com a dinâmica. Claro, tem certas coisas que se mantêm,
Mas quando a gente aprende a se conectar desse lugar, o que tá de fora ele vai fluir, porque você sabe o que você quer naquele momento com aquela pessoa nessa situação. Você falou, deu falar do negócio de dentro e de fora, né? Uhum. Conforme eu fui fazendo, eu falei aqueles exercícios de olhar meus pensamentos, então automaticamente eu tinha um pensamento, que automaticamente tinha uma emoção, que automaticamente eu sentia em algum lugar do meu corpo. Uhum. E eu comecei a perceber que era esse pá, pá, pá. Eu falava, caramba, né? Corpo, mente e espírito na gente, por isso que é isso. Eu senti às vezes, tipo, muitas vezes, tipo, eu tava ruim, eu tava angustiado, eu tava com ansiedade, tava com medo. Eu senti aqui. Uhum. E quando eu não queria mesmo fazer uma coisa que me deixava muito mal e eu acabava fazendo, eu sentia aqui. E também, tipo, quando eu tinha gastado muita energia pensando em uma coisa, tipo, que me deixava ruim, sentia na cabeça, enfim. Mas eu comecei a usar isso na hora do sexo. Por quê? Porque quando o cara começava a colocar a mão em mim ou fazia determinadas coisas e pegava aqui, era porque eu não tava sabendo falar não. E o meu corpo não tava gostando. Eu tava me sentindo ameaçada naquele lugar, daquele jeito. E daí eu comecei a aprender a falar. Não, não faça assim. Eu não quero, para. Muitas vezes, no meio de já ali das preliminares, eu virar pra pessoa e falar, para que eu não tô sentindo. O meu coração e minha vagina não tá dando match. Eu falei, a minha vagina, lógico que você vai sentir prazer no seu corpo. É normal, tipo, tem partes sensoriais do corpo que já estão propícias para isso. Encostou no clitóris, vai dar um start. Tipo, acabou. Mas às vezes, tipo, por mais que você esteja tendo esse prazer ali, tem algo aqui no meio do seu peito que não tá de acordo com aquilo, sabe? Eu vou contar breve uma história, porque daí fica mais claro de entender. Um amigo meu veio até aqui, a gente tinha se conhecido pelo Face, eu trabalhava com rapé, fazia ritual do cacau sagrado e tal. E ele veio por conta dessas coisas, a gente começou a conversar e ele trouxe cacau, tudo pra gente fazer um ritual. Eu deixei desde o começo bem claro para ele que eu não queria que aquele lugar acabasse no sexo, que não precisava ser assim. A gente ia fazer algumas técnicas de olhar e toque e tal, mas que não precisava terminar naquele lugar. Uhum. E ok, tipo, a gente fez, tal, foi dormir, ok. De manhã, quando a gente acordou, ele pediu para fazer massagem na minha perna. Eu tava de calça, eu tirei, porque pra mim, tipo, eu não tenho essa coisa de ficar sem roupa na frente das pessoas. Acho que por causa do tantra eu acabei acostumando, né? Porque nos cursos é isso que a gente faz. E daí eu sei que eu peguei, tirei minha calça, ele começou a fazer massagem na minha perna. E eu lembro da minha mente conversando com uma outra parte da minha mente se aquilo estava certo, se aquilo estava errado, até onde eu podia ir ou até onde eu estava me sentindo meio que começando a me sentir abusada. E daí ele foi indo, eu fui deixando, por que que eu fui deixando? Porque tinha um misto de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. Daí quando ele chegou e me virou para fazer um sexo oral, que ele começou, eu senti prazer. Eu não vou mentir que muitas vezes eu quis falar, ai, deixa, tá gostoso. Mas eu percebi que no meu coração não tava. Por quê? Porque a minha criança interior não queria, aquele dia, estar no meio de tudo aquilo. É que, na verdade, eu tava muito mais na minha criança aquele dia do que na minha adulta. É como se eu estivesse levando uma criança para fazer sexo e ela estava sentindo essa dor. Então, muitas vezes, quando vocês sentirem essa dor dentro de vocês, olhem porque vocês estão expondo essa criança a coisas que tá muito desagradável para ela. Cara, você falou isso e eu acho que eu contei numa das gravações, mas não contei nessa, então vou contar.
como eu sofri um abuso na infância, quando eu tinha 6 anos, de uns primos, eu não consegui gritar naquele momento, ou me defender. Então, quando a gente fala das respostas cerebrais, a gente vai falar do flight, fight or freeze, ou seja, luta, congela ou foge. Que é se você tá na selva e um leão começa a te perseguir, ou você vai lutar, ou vai congelar, ou vai fugir, tá? Então, quando um ser humano se sente numa posição de muita ameaça, de risco de vida, que ele sente isso, ele congela, luta ou foge. Como eu era uma criança pequena, eram 2, eles eram mais velhos e tal, eu congelei. E aí, o que acontece? Era até a questão do Ferenc que eu tava te contando, do desmentido. Então, eu congelei, minha babá descobriu, contou pra alguém da minha família, que eu não vou falar quem é pra não expor, e essa pessoa desmentiu. O que acontece até na teoria do Ferenc, ele fala isso? Quando existe esse desmentido, é como se cristalizasse o trauma. Porque além de você ter passado por uma coisa que você não entende o que é, porque a criança não consegue simbolizar o que acabou de acontecer, estão duvidando dela. Então você é mentirosa. E aí isso gera, né, essa cristalização desse trauma, que é o congelamento das emoções, que é o, né, o congelamento de uma parte nossa, porque a nossa psique não consegue lidar com aquilo. E aí, o que acontece? Eu, depois, várias outras vezes na minha vida, falava, não quero e tal, mas quando chegava nesse lugar, eu congelava. Porque era a minha criança que congelava. E eu ficava, tipo assim, tudo bem, eu ficava lá dura até acabar. E isso aconteceu até eu me desenvolver, primeiro, até eu entender que isso tinha acontecido, que não era mentira, desmistificar tudo isso na minha cabeça, né? Entender o que tinha se passado e trabalhar essa criança para que ela conseguisse ter voz de novo e se defender. Então é muito louco você falar isso, porque é sentir isso e expressar isso, porque aí você ganha confiança em você, né? É você conseguir falar. Não quero, não vai, foda-se. Sabe? Porque às vezes a gente precisa ser mais incisiva, a gente precisa ser mais. E todo mundo falava pra mim, nossa, você é tão empoderada que se você. Por que você falou assim, então? Então, só que tem esse negócio que você falou que é tão importante a gente ser incisiva, mas tem situações onde a gente não consegue ser grosseira. Tem situações, principalmente quando você tá nesse negócio do ato sexual e com o homem, que você não consegue ser grosseira, porque parece que você foi. Se você for grosseira, você ainda tá errada, entendeu? E você que tá fora, você que tá errada, você que é feia. Então, assim, a gente não consegue. Na verdade, a gente prefere ficar no lugar da quem se ferrou do que no lugar da feia, da errada, da que não se encaixa, da que não tem noção, sabe? Então é muito complicado. E hoje em dia eu vejo um lugar que foi muito assim. A gente tem 2 exemplos no mundo de homens e mulheres. Daí, o que acontece? Quando você tem essas referências desse feminino ancestral que a gente tem, que é no coletivo, né? São essas mulheres que se calavam aos abusos. Essas mulheres que, tipo, elas preferiam ser as mulheres que os outros falavam que era certinha, que era quieta, que não respondia, que obedecia e tudo mais. Então, o que aconteceu com o mundo hoje? Por que a gente tá numa energia masculina tão grande, tão grande? Porque a gente criança, se for para você escolher os homens ou as mulheres, você olhar esse lugar onde as mulheres se enfiou em empoderamento, eu não tô falando nem que esse tá certo. Mas na opção, o ser humano, inconscientemente, ele escolhe poder. E ele vai no masculino. E daí a gente tá com o feminino todo ferrado, mas a gente não precisa ser esse feminino aqui. A gente pode descobrir um feminino que a gente não sabe como que é o seu, que é o meu, que é o da Vicky. Então é assim, esse lugar aí é bem complexo de que sua amiga falou, você é tão empoderada que você não falou, porque para determinadas pessoas a gente adquire um padrão. E aí eu sempre gosto de falar isso, porque existe essa coisa, né? Ai, se você é terapeuta ou empoderado, então como assim? Só que a gente é ser humano, a gente também passa por várias coisas, e assim, fora isso, né? Eu não quero, e eu nunca me coloquei, pra quem me segue há mais tempo, sabe?
numa posição de superioridade, de agora eu sou empoderada, é um diploma que eu me formei, colei na minha parede de empoderamento, e a partir desse momento eu sou empoderada cada segundo da minha vida. Não é assim, isso é uma máscara. Qualquer pessoa que fale isso pra vocês tá mentindo, porque isso não existe. E o real empoderamento, quando a gente sai desse pseudo-empoderamento, mais uma vez é sustentar essa vulnerabilidade. Sim. De falar, poxa, às vezes eu não sou, às vezes eu não quero ser. Empoderada tem a ver com estar no poder o tempo todo. Só que aí a gente tá tão obcecado com o poder Que a energia masculina fica lá em cima e que a gente esquece do amor. É. Porque onde o foco é o poder, o amor não vai existir, né? Não tem como a gente escolher poder o tempo todo e querer viver o amor e amar, porque o amor é se mostrar vulnerável. Se mostrar vulnerável dá poder pro outro. Não tem jeito. Exatamente. Esse é o maior medo, né, das pessoas. É, É dar poder pro outro e o outro usar aquele poder contra a sua vulnerabilidade. mas sabe o que eu descobri? E eu descobri muito isso porque eu vivi vários relacionamentos de jogos de poder e manipulação, e o que eu descobri é: esse poder só existe quando você não tá bem com quem você é. Porque se eu me mostrar vulnerável e eu estiver bem com quem eu sou, com o que eu sinto, você não vai conseguir usar isso contra mim. Porque pra mim tá tudo bem. Quer contar pras pessoas, você pode contar. Quer tentar mexer com a minha cabeça, você pode tentar mexer. Eu tô bem com quem eu sou. E eu tô vendo o que você tá fazendo. E é tudo assim, né? Tipo, eu falo que até, por exemplo, a gente daria certo com qualquer pessoa no mundo, sabia? Não importa, tipo, quem é que seja que tá do seu lado. O mais importante é isso que você falou. Se você sabe quem é você, o que o outro faz ou deixa de fazer, não te incomoda. Por quê? Porque você consegue ver no outro as dores dele e o que é que ele tá fazendo. Mas você não acha que aí é muito importante pra gente também saber a hora de ir embora? Não, então, só que eu vou voltar. Tá. Fale pra mim se existe alguém, assim como eu falei pra você, que ela sempre olharia pro outro e entenderia que aquilo do outro é dela. Não tem. Por isso que a gente ainda tá numa parte da nossa consciência aonde a gente se identifica o tempo todo e aquilo incomoda. Dói, né? Porque as pessoas são gatilhos. Que nem hoje a gente tava conversando e vou trazer um negócio aqui que era você faz o outro fazer para você, né? Então, quando eu tenho uma atitude de me colocar, por exemplo, num relacionamento tóxico, com um cara talvez que me agrida fisicamente, que abuse de mim, eu estou tentando mostrar para mim mesmo a falta de amor próprio, a falta de acolhimento que eu tenho. E isso tá querendo falar para mim, olhe para esse lugar, cure esse lugar e saia daí. Saia daí. É exatamente isso. Sá, muito obrigada por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Quero te agradecer muito por estar aqui, que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço, gente. E tem uma coisa que em um dos vídeos eu falei, e eu vou aproveitar e vou falar agora, que é assim, uma das coisas que o Tantra mais me ajudou e me ajuda, e é um caminhar todo dia, é um passo de cada vez, é a ser livre. E daí eu fui entendendo que ser livre é ser vivo. E muitas vezes eu ouço as pessoas falando que tem medo de morrer, né? Mas que eu fui percebendo que as pessoas, elas não têm medo de morrer, mas ela tem medo da culpa de não ter vivido todas as oportunidades que ela podia ter vivido. Por isso que a gente fala que a gente se arrepende mais de coisas que não fez do que fez. Então, o meu recado é que vocês um dia, quando a morte chegar para vocês e falar, vambora, vocês consigam olhar para trás e ver tudo que vocês viveram e ver que vocês estavam 100% ali. E que você pode ir em paz, que você não vai sentir culpa porque você viveu de verdade. É isso. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje.
Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube, victoria.mansur. Também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa com você aqui nos comentários. Até o próximo episódio.